Ron, o Cavaleiro do Espaço. Forge. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Forge. Essa história foi publicada originalmente em 1985, na 62ª edição da revista Ron Space Knight. E aqui no Brasil, ela foi publicada em 1989, no Super Almanac Marvel número 1, em que nós temos ali o Ron na capa do lado esquerdo, acima do Homem-Aranha, que ocupa a posição central da capa. Então aqui o Ron aparece, né, não só junto com o Homem-Aranha na capa, né, mas também com o Quarteto Fantástico, e com o Wolverine representando ali os X-Men. Uma coisa rara de se ver na editora Abril, né, o Ron aparecendo na capa. Bem, essa história começa, né, em uma sala bem estranha, né, em que tem um homem está falando com outro em um grande monitor, e há animais cercando o local, um rio escorrendo por uma pedra, e ao mesmo tempo tem um sofá com um abajur, uma coisa meio estranha. O militar que aparece no monitor é o General Locklin, né, aquele que comanda a divisão de caça aos espectros. Mas com quem será que o General Locklin está conversando? Bem, o General Locklin está bem bravo, né? Está nervoso ali, falando para o sujeito que ele parece não entender o que está acontecendo. Ele fala quem ele é, o que ele faz, que até está sendo ameaçada pelos espectros, né? E o sujeito diz que sabe quem são os espectros, né? E sabe que ele é o único cara capaz de criar uma arma poderosa o suficiente para lidar com os espectros. Mas ele parece que não está disposto a conversar com o governo, muito menos com o exército dos Estados Unidos. Ele mostra a arma, né? A arma ela está construída, né? E o general fica surpreso, né? Que é uma versão, né? uma tentativa de cópia do neutralizador de Ron. Ford diz que aquilo que ele está mostrando é a 5ª geração, né? Do primeiro protótipo que ele fez. Só que ele fala que o governo dos Estados Unidos, né, que um agente do governo, tomou aquele protótipo e usou contra outra pessoa que não era um espectro. E aí nós vemos algumas imagens da memória do Forge, o agente Gyres, e, né, a Tempestade, né, com a aparência que ela tinha quando ela adotou um visual mais punk, né? Ela cortou o cabelo no estilo moicano. O que será que aconteceu, né, que o Forge está lembrando? Bem, a gente tem que entender de onde o Forge vem, né? O Forge é esse sujeito com quem o General Locklin estava conversando. Ele aparece pela primeira vez em 1985, na edição 184 da revista The Uncanny X-Men, nos Estados Unidos, né? Uma revista cuja capa nós vemos aqui o professor Xavier, em sua forma astral, está enfrentando a feiticeira Selene, né? E aos seus pés, né, aos pés de ambos jaz a Rachel Summers, que é filha do Scott Summers e da Jean Grey, em um futuro alternativo. Bem, a história, né? O Forge aparece quando há 2 agentes do governo, sendo que uma delas é a Mística, disfarçada, né? A Mística na identidade de Raven Darkholme, que é o nome dela mesmo, né? Que ela usou o seu nome verdadeiro para se disfarçar como agente do governo, e essas agentes vão encontrar o Forge. Então, a primeira vez que ele aparece, né? O Forge é um mutante e ele usa uma prótese biônica porque ele perdeu a perna dele em uma guerra. Essa história aqui no Brasil ela foi publicada na revista X-Men número 9, da editora Abril, né, em cuja capa a gente vê ali a vampira segurando a tempestade desacordada, né,
e com um visual assim, né, uma aparência, um rosto maligno, né, como se a vampira estivesse ali atacando a tempestade. Essa história saiu aqui em 89 no Brasil. E na verdade essa capa que saiu aqui do Brasil, da revista X-Men, ela pertence à edição 185 da revista original dos Estados Unidos. Então tem uma diferença aqui de histórias, na verdade, aqui. Que no Brasil eles pegaram a capa da edição seguinte, né, que saiu originalmente em 84. É uma história na qual nós temos o agente Giles, que está abrindo uma caça à vampira, né, que agora ela faz parte dos X-Men, só que a vampira antes ela fazia parte da Irmandade dos Mutantes, liderada pela Mística. A vampira é filha adotiva da Mística, né, inclusive ela aparece num outro episódio desse canal aqui, né, mas em dois, né, que é a Irmandade de Mutantes. E a vampira, ela mudou de lado. Ela deixou de ser uma vilã e passou a ser uma heroína. Né? Depois que ela encontrou o Ron, ela teve uma grande mudança. E ela acabou deixando a Irmandade e indo procurar os X-Men para conseguir ajuda, porque ela estava perdendo o controle de seus poderes. Só que o governo está atrás da Mística, né? Ela se tornou uma grande ameaça. E eles consideram ela uma ameaça maior porque ela tem o poder de absorver poderes de outros seres. Inclusive ela absorveu poderes de vários Vingadores e tentou atacar, né, os Vingadores, mas acabou sendo derrotada, né, pela combinação dos poderes de todos os Vingadores com a ajuda da Mulher-Aranha. E a vampira ela adquiriu permanentemente os poderes da Miss Marvel. Então, o Forge acabou criando um neutralizador com a intenção de combater os espectros, só que o Giles ele acabou desviando o propósito dessa arma, porque eles descobriram que essa arma do Forge, o neutralizador, poderia ser usado para neutralizar os poderes, né, de seres que tinham superpoderes, como a vampira. E então ele acabou pegando o protótipo do Forge e saiu em caça à vampira. Quando o Forge descobriu isso, né, ele descobriu com a ajuda da Mística, né, que estava infiltrada no governo, ela descobriu, e ela contou isso para o Forge não porque ela, né, quisesse ajudar o Forge, mas porque ela estava preocupada com a vampira, né, a sua filha adotiva. Então ela vazou a informação para o Forge, e aí o Forge foi atrás, né, foi atrás da vampira, que naquele momento estava numa espécie assim de isolamento, né, e estava precisando de uma ajuda, e essa ajuda veio a partir da Tempestade. A Tempestade foi ter uma conversa com ela, né, e acabou, assim, para a tentativa de ajudá-la, né, ela deixou a vampira absorver seus poderes. Então a vampira absorveu os poderes da Tempestade. Só que, enquanto a Tempestade está desacordada, né, a vampira foi encontrada pelo agente Giles, e ela foi atingida, né, pelo neutralizador do Forge. O primeiro disparo não foi suficiente, né, para poder tirar os poderes da vampira, mas ela acabou enfraquecendo. Só que ela conseguiu fugir no primeiro momento. E aí o Giles continuou perseguindo a vampira, disparando, né, o neutralizador várias vezes, a vampira tentando escapar. A Tempestade aparece para salvar a vampira, ela desperta e vai ao encontro da vampira. Uma tempestade de verdade, que não é a personagem, acaba acontecendo naquele local, que inclusive quase faz um barco naufragar. Aí ambas vão tentar ajudar o barco, a sua tripulação, com seus poderes combinados, elas vão tentando trazer o barco no meio daquela tempestade real para a margem, né, para a praia. Só que o agente Giles, ele não se importa com o que está acontecendo, não vê que a vampira está ajudando as pessoas, e ele aproveita o momento em que ambas estão ali, não estão prestando atenção, né, e ele vai disparar contra a vampira, né, a arma do neutralizador que o Forge construiu.
E o Forge está chegando no local naquele momento. Ele pousa o seu jato bem um pouco antes que o agente Jaish está para disparar contra a vampira. E aí ele se joga, né, contra o agente Jaish, mas o agente Jaish ele dispara a arma. Ele dispara a arma e aí a Tempestade acaba se jogando na frente da vampira para protegê-la. E a Tempestade recebe o disparo daquele neutralizador. Naquele momento seus poderes, né, eles ficam descontrolados. Ela acaba destruindo o barco que estava tentando ajudar. E tanto ela quanto a vampira caem na praia. Né? O Forge ele vai e salva a Tempestade, tira ela da água. Ele discute, briga com o Jaish, né? E isso é o motivo pelo qual ele não quer, então, negociar com o General Locklin, né? Que ele ficou decepcionado com o governo, porque pegaram a arma dele construída com um propósito e saíram para caçar mutantes, sendo que ele próprio, né, o Forge, é um mutante. Né? Então isso deixou ele profundamente irritado. Né? Mas né, não é só o Jaish que está de olho no neutralizador do Forge. Né? As espectros fêmeas, né, elas também, com a sua magia, estão observando o Forge, veem que ele construiu o neutralizador, que ele funciona, e elas estão de olho nisso. Né? Elas não querem mais uma arma, né, que possa dar cabo delas. Então elas vão atrás do Forge. Enquanto isso, né, agora voltando para o começo da história, né, o Forge ele encerra a ligação com o General Locklin, que termina ali chamando ele de traidor, né, porque ele não quer ceder o seu neutralizador mais, né, mas o Forge não quer conversa. Né, então depois que aconteceu com a Tempestade, ele não quer mais negociar com o governo. Enquanto isso, né, o Ron ele está aí ao lado da Brand Clark. A Brand que perdeu seus poderes de Starshine, não é mais uma cavaleira espacial. Né? Você pode ver essa história, né? Como que ela perdeu seus poderes no episódio especial sobre os novos mutantes. Então ela está ali dormindo, o Ron contemplando ela. Né? A Brand ela vai acordando lentamente. Né? Essa ilustração, né, que nós vemos aqui nessa história, né, ela é feita por uma combinação do Steve Ditko com os artistas Ian Aiken e Brian Gervais. A gente vê que, então, um estilo um pouco diferente do Steve Ditko. Eu acho, inclusive, que é melhor. Né? Talvez se esses três artistas tivessem continuado juntos na fase do Steve Ditko, né, talvez, né, a ilustração dele tivesse assim, a altura do Saul Buscema. Infelizmente não, né? Foi só essa edição aqui. Mas a gente pode ver que a combinação desses três artistas assim, tem um desenho muito bom. E aí o Ron, ele tem um devaneio, né? Ele imagina a Brand se levantando, né? Ali, agora como humana, né? E ele também, né, como humano, né? Encontrando ela e ambos se abraçando e vivendo seu amor. Infelizmente isso não é que acontece. A Brand desperta, né? O Ron continua sendo um ciborgue. Ela vê a sua imagem refletida na armadura de Ron, percebe que ela perdeu os seus poderes, não é mais uma cavaleira espacial, e ela fica revoltada. Por quê? Porque sem seus poderes ela não pode lutar mais contra os espectros. Né? Ela é uma humana indefesa. Enquanto isso acontece, né? O Rick Jones e a Cindy Adams eles estão ali perto, né, tentando se distrair, né, o Rick tocando seu violão e a Cindy brincando ali, colhendo flores. Né. O Ron, depois que ele deixa a Brand ali, né, tentando se recompor, né, sozinha, ele vai até os dois ali, observa, né, aqueles dois ali, né, e aí ele fica pensando, por que a Brand, né, ela tá tão revoltada em ser humana, né, porque quando ele vê a alegria dos dois ali, do Rick e da Cindy, né, por que ela quer ser um ciborgue, ser uma máquina, sendo que ele quer deixar de ser um ciborgue. Né? Mas as coisas não estão tão bem pro Rick e pra Cindy. Né? A Cindy ainda ela sofre com aquela conexão indesejada que ela acabou adquirindo com os espectros. Né? Então ela sente, né, ouve e vê coisas que os espectros veem. Né? E o Rick está sofrendo com o câncer que está avançando no seu organismo. Né? Então as coisas também não estão tão bem assim para ambos.
E ao mesmo tempo que isso ocorre, né, que tanto Brand, Rick, Cindy, né, têm seus sofrimentos particulares, né, o General Locke está conversando com a gente de Irish, né, e com o Ron, porque os espectros eles criaram um buraco no Sol, né, um buraco negro, que é uma passagem, né, um túnel que está trazendo o mundo dos espectros para próximo da Terra. O plano dos espectros é fundir, né, o mundo dos espectros com a Terra e fazer um único planeta. E eles precisam do neutralizador do Forge para ajudá-los a combater os espectros, né? O Ron então vai atrás do Forge, né? Quando o General Locke e o Giles diz que o Forge não quer mais conversar com eles, né? O Ron resolve, né, conversar com o Forge. E os espectros veem que o Ron está indo encontrar o Forge. Se ele conseguir convencer o Forge a ajudá-lo, né, o Forge se tornará uma ameaça. Então elas não podem deixar isso acontecer. Então, espectros e cães da Nebulosa Negra partem rumo ao prédio onde o Forge mora. O Ron penetra nas defesas, né, do prédio do Forge, né, tranquilamente, com o auxílio do seu analisador e do seu neutralizador. Né. O Forge é surpreendido quando vê o Ron chegar, né, não sabe como que o Ron conseguiu passar, porque o Forge ele tem um sistema de defesa bastante eficiente. Né. Mas aí o Ron apresenta, né, o seu neutralizador, né, que é bastante superior ao do Forge. Né? Ele mostra que ele pode guardar no subespaço e invocá-lo quando ele precisa. O Forge conta para o Ron, né, que o seu neutralizador foi usado de maneira indevida, né, contra uma mutante, contra a Tempestade, né, e acabou perdendo seus poderes com isso. E o Ron vai dialogar com o Forge, tentar convencê-lo de que ele não deve desistir, né, de utilizar sua arma para um propósito bom, porque algumas pessoas tentaram usar para um propósito maligno. Né? Ele explica o que vai acontecer, o plano dos espectros, da fusão de mundos. Né? O Forge continua, né, ainda insistindo que há um perigo ali, né, porque ele é um mutante, né, e que o neutralizador do Ron, enquanto ele bane os espectros para o limbo, né, o neutralizador do Forge ele não faz isso. O Forge não conseguiu criar uma arma totalmente igual. Ele criou uma arma que consegue neutralizar os poderes dos espectros. Né? Então ele deixa os espectros sem poderes, não bane eles para o limbo. E essa propriedade de neutralização de poderes pode ser usada contra outros seres. Então o medo dele é que o Jaish, assim como fez com a Tempestade, ele use a arma para acabar com super-heróis, sendo eles mutantes ou não. Né? Então nós vemos aqui uma imagem, né, da mente do Forge, né, o Jaish aqui ameaçando os Vingadores, o Quarteto Fantástico e outros seres. Né? Inclusive o Thor, né, que não é nem mutante, nem Vingador aqui. A conversa é interrompida por um alarme. Né? Parece que o prédio do Forge está sendo atacado, ou alguma coisa acontecendo na rua. Eles vão, então, o dois vê o que está acontecendo, né, tanto o Forge quanto o Ron, e eles veem que na rua, né, as pessoas estão sendo atacadas pelos espectros. Né? Essa imagem, né, do Forge observando o que está acontecendo lá fora é a imagem da capa, né, na qual ele está com um binóculo ali olhando para a rua. E nessa hora, né, o Forge fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? E aí o Ron ele meio que usa, né, um pouco assim de ironia, fala, ué, você agora quer usar sua arma contra os espectros, né? Você não queria se recusar a ajudar? Ele fala, não posso me recusar a ajudar seres humanos em perigo. Então, toda a Terra está em perigo. Então você não pode se recusar a usar a sua arma para salvar toda a Terra. Né? Então aí o Ron utiliza agora esse momento para convencer o Forge a ficar do seu lado. Né? E então o Forge diz que o Ron está certo. Né? Que ele vai usar a sua arma para proteger não só aquelas pessoas que estão na rua, mas para proteger todo o planeta. Então esse é o momento que os espectros temiam. Né? Forge e Ron estão juntos. E você pode acompanhar o que vem a seguir nos próximos episódios.